Você já deve ter ouvido falar sobre o robô da NASA chamado Curiosity. Curiosity é um robô criado para exploração de superfície planetária. Sua função é se mover pela superfície sólida de um planeta ou de corpos celestes. Ele foi lançado em novembro de 2011 e aterrissou em Marte no mês de agosto de 2012. Foi uma viagem de 560 milhões de quilômetros que levou quase 9 meses. Mas por qual motivo foi desenvolvido? Ele tem o objetivo de investigar o clima de Marte e também sua superfície, avaliar se, por exemplo, já teve vida microbiana no planeta e também a questão da água. De tanto sucesso que Curiosity teve, sua missão, que era para durar 2 anos, ainda está ativa, mais de 10 anos depois. Sua estrutura contém diversos instrumentos, como um dispositivo para analisar a composição química de um elemento, um braço de 2 metros, com uma broca, uma escova, mecanismos para escavar, uma câmera acoplada no braço para tirar fotos, enfim, muitas ferramentas. Mas, espera, como é possível criar um robô assim? Primeiramente, vamos para o que é mais importante. O que realmente é um robô? Robôs diferem um do outro. Podemos até mesmo dizer que eles têm personalidades diferentes. Cada um é criado para um objetivo diferente. Na cultura popular, nós temos robôs como Andrew de Homem Bicentenário, R2-D2 de Star Wars, HAL 9000 de 2001, Wall-E, o robô da família Jetson, Atlas de Portal 2, Claptrap de Borderlands, enfim, muitos robôs. E você percebe como cada um é diferente entre si? Segundo a definição padrão, robô é um grupo de dispositivos capazes de realizar trabalhos de maneira autônoma ou controlada. Na maioria das vezes, os robôs são criados para realizar tarefas que são perigosas para o ser humano, mas isso não é regra. Como no caso de Curiosity, ele é um astromóvel que precisa lidar com diversas condições. Ele precisa suportar altos níveis de aceleração, altas e baixas temperaturas, pressão, poeira, corrosão, raios cósmicos e tudo isso sem precisar de reparos por um longo período de tempo. Ele também precisa ser autônomo, pois não pode ser controlado a partir da Terra pela velocidade com que os sinais de rádio viajam. Esse sinal pode demorar de 3 a 21 minutos. Então, como tudo isso é possível? Você sabe o que acontece quando combinamos um robô com a física? Isso mesmo, origina o próprio robô, pois seu mecanismo é basicamente feito pela grandiosa física. Sim, ela mesma, a mesma física que você fugia durante seu ensino médio. Você sabia que a física tem diversas funcionalidades? Todos os dias você pode aprender coisas novas, não apenas ficar calculando a velocidade média de um carrinho. Na verdade, ela é muito mais do que isso. A criação de um robô necessita de diversos passos, seja para a criação do seu software, de seu hardware e também de sua parte elétrica. Mas para poder criar tudo isso, é necessário muito conhecimento de física. Através da física, nós podemos fazer muitas coisas. A robótica, que é o nome do ramo que cria esses robôs, parte para diversos meios. Um robô pode ter a simples função de andar sendo controlado por um controle remoto ou até mesmo ir para outro planeta, para nós, seres humanos, descobrirmos mais sobre o universo. Para criar um robô, é necessário pensar primeiramente em seu objetivo. Para o que ele será feito? A partir disso, é preciso pensar em sua parte mecânica. Quais ferramentas terá, quais serão suas dimensões, se terá braços ou não, enfim, tudo o que envolverá sua estrutura física. E essa é uma parte essencial por envolver como o robô irá se comportar. Se a parte física não estiver bem feita, ele não conseguirá cumprir suas funções. E é aí também que entra o nosso senso artístico. A criação de uma estrutura envolve bastante arte, desde o seu rascunho até seu desenvolvimento final. Você já reparou o quanto de arte existe no meio da ciência? As ideias da estrutura do átomo, a dupla hélice do DNA, o campo magnético, a estrutura interna de uma célula, como as enzimas agem no corpo, enfim, todas as ideias necessitam da parte artística para serem bem representadas e também entendida por nós, seres humanos. No fim das contas, todo cientista é um artista. Os robôs utilizam sensores para ajudar em suas funções. Eles funcionam como se fossem nossos sentidos de toque e visão. Há sensores de movimento utilizados por robôs de combate para saberem onde estão seus adversários, sensores de toque utilizados por robôs humanoides que sentem um carinho, e também por robôs que precisam sentir que pegaram um objeto, por exemplo, e também sensores de visão. Aliás, há robôs com capacidades além daquelas que nós, seres humanos, temos. Por exemplo, há robôs que conseguem enxergar no infravermelho. Há a questão do material que será usado, a sua resistência,
Se o robô terá rodas, de qual material serão feitas, suas dimensões também, pois isso implica na velocidade que deve ser mandada para ele. Qual a aceleração necessária para andar pelo terreno, o seu centro de massa, pois a partir dele nós podemos saber quão rápido pode acelerar sem tombar, a potência de seu motor, enfim. Com tudo isso devidamente estruturado, sua estrutura está desenvolvida. Na parte elétrica, é preciso conhecer bem sobre componentes elétricos. Isto é, os microcontroladores, resistores, capacitores, indutores, transistores, enfim, pois eles são, de fato, a alma do projeto eletrônico. Eles irão administrar todos os processos para fazer a conexão entre a mecânica com a programação. Circuitos de resistores para queda e controle de tensão, corrente e potência, circuitos retificadores para converter corrente, circuitos de filtragem de sinais elétricos. São muitos conhecimentos elétricos necessários para desenvolver essa parte. E tudo isso envolve bastante física. Para conhecer a aplicação de cada circuito, cada componente, é necessário entender muito bem suas funções. Por fim, há também a sua programação, o que dará vida ao robô. A programação fará com que o robô exerça as suas funções e ela também precisa estar muito bem feita. Por exemplo, há alguns robôs que utilizam braços de 6 eixos. Eles se movem para cima, para baixo, para os lados e para frente e para trás. E para que esse braço seja movido de forma correta, sua mágica ocorre através da programação. Ela é dividida em duas partes, programação de baixo e alto nível. A de baixo nível está mais ligada ao dispositivo, funcionamento dos motores, dos sensores, dos microcontroladores. Já de alto nível não faz parte disso, tem mais a ver com o cérebro do robô. E também para fazer a parte elétrica do robô, é necessário saber um pouco de programação, para ter noção de como utilizar o microcontrolador e utilizá-lo da maneira necessária para seu projeto. Juntando todas as partes, os testes podem ser iniciados. Os testes são extremamente importantes por mostrarem onde o robô está acertando e onde está errando. Se a parte física está correta, se a elétrica está funcionando, se a programação está correta e enviando corretamente suas informações para a estrutura. Com tudo isso bem testado e arrumado, o robô está pronto. E agora você pode criar a parte criativa de seu robô. Já percebeu como todos eles possuem nomes? É a parte do design que pensa nisso. Qual é a personalidade do robô, seu personagem, seu nome, e isso é extremamente importante porque cria vínculo com o robô e te dá mais motivação para trabalhar nele. E hoje em dia, há muitos robôs em desenvolvimento. O grupo Boston Dynamics possui robôs desenvolvidos para diversas tarefas. Atlas é um robô que consegue passar por diversos obstáculos, dar cambalhotas e pular objetos. Há os robôs das indústrias e também os robôs criados para diversão. Aqui no Brasil e também no mundo, existem campeonatos de robótica que servem para estimular o nosso processo criativo. Esses campeonatos vão de categorias de robôs de combate até para categorias como de seguidor de linha, que o objetivo é o robô seguir corretamente as linhas. Tracking, que tem o objetivo de encontrar cones através de um mapa com obstáculos. Sumo, que tem o objetivo de empurrar o oponente para fora do limite deferido. E, na maioria das vezes, são categorias competidas por grupos criados por universidades do país, como no caso da Thunder Rats, uma equipe tradicional de robótica que acumula mais de 150 prêmios. É uma baita família formada por pessoas muito interessadas por esse ramo. O ambiente da robótica é muito bom por trazer pessoas interessadas em diversos assuntos. Você se interessou por robótica e não sabe por onde começar? Você pode começar por pacotes para iniciantes feitos de Arduino, que é uma ferramenta que torna o acesso à robótica mais simples. Há também os pacotes de robótica desenvolvidos pela Lego que são bem legais. Se você estiver na faculdade, pode procurar por grupos de extensão que são desse meio. E, bom, se não existir na sua faculdade, que tal criar um? Ainda há muito o que ser feito no ramo da robótica. Muitos robôs estão em desenvolvimento hoje em dia e estamos só no começo. E aí, preparado para fazer parte desse meio? Espero que tenha gostado do vídeo e até mais!